Good morning, Pix. Good morning para quem está em São Paulo. Good morning para quem está em Nova York, em New Jersey, no mundo inteiro, né? Os palmeirenses do mundo inteiro mandando as energias positivas aí pro Palmeiras aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se você chegou a falar, mas eu tô em Nova York exatamente. Os meninos estão em New Jersey aqui fazendo uma cobertura completa. Agora, falando sobre o jogo, eu concordo com você que o empate foi amargo pelo que a gente jogou, né? Se fosse para dar um resultado justo do que foi a partida, o Palmeiras tinha que ter saído com a vitória. Então, eu entendo o seu sentimento de empate amargo e concordo com você, porque além não só da vitória, não só os 3 pontos que o Palmeiras poderia ter feito, ia ser um símbolo que o futebol sul-americano ia mostrar para o mundo. Não é todo europeu que bate em nós. A diferença não é tão grande que nem o mundo pensa. Porque hoje, por quê? Por que eu falo isso? Porque sempre que um sul-americano pegou um europeu no Mundial, sempre foi contra o campeão da Champions, que é o do primeiro escalão. E aí a gente, obviamente, que é muito pior que eles pelo investimento. E no caso de ontem, não, a gente pegou um europeu de segundo escalão. E muita gente, e no olhar do europeu, o time de segundo escalão, um Porto da vida, um Benfica, sei lá, um Galatasaray, vou falar aqui, ou um time mediano ali, um Valência, um Betis, eles acham que um time mediano da Europa atropela um time de ponta sul-americano, que nem sempre acontece em todo o Mundial por causa do nível dos confrontos. Mas ontem a gente mostrou que não. Se a gente tivesse ganhado, além da gente ter feito os 3 pontos e estar liderando o grupo e estar confortável, né, para a classificação, a gente teria mostrado para o mundo que o futebol sul-americano não é tão fraco que nem eles acham, ou melhor, a gente é bem mais forte do que eles pensam. Então, a gente poderia ter mostrado isso para o mundo inteiro. Porque muita gente que não assiste o jogo vai olhar para o placar e vai falar, pô, 0-0. Ah, foi um jogo parelho, empatou. Não, não foi. Se você for ver o jogo ontem, o Noia que eu sou, né? Eu sou, mano, idiota. Cheguei em casa, assisti o VT inteiro do jogo do Palmeiras, né, no YouTube pela Casa TV. Inclusive, uma baita transmissão, o Marcão participando, ele como comentarista. Mano, Marcão é genial, ele é genial. Cara, o cara não é à toa que ele é um ídolo. Mano, ele é um ídolo. O Cazé, ele só faltou se ajoelhar e pedir bênção pro São Marcos, porque foi um negócio incrível, hein? Depois, amigos, vejam a transmissão com o Marcão, porque o Marcão, ele já apareceu já deu algumas entrevistas, já deu no Instagram, você dá um espetáculo, mas comentando o jogo é raro, né? E ontem ele comentou e, cara, é um cara incrível, Marcão. Inclusive, se vocês quiserem assistir uma entrevista do Marcão, assistam aqui no Pode Porco, que pra mim, sou suspeito pra falar, foi a melhor que já fizeram com ele. Mas falando da partida, cara, Palmeiras... Opa, caiu, hein, Gabrielzinho? Palmeiras, imagina, que isso? Palmeiras sim impôs o jogo do começo ao fim. Palmeiras teve mais volume de jogo, Palmeiras criou as melhores chances. Logo no início da partida, o Palmeiras foi para baixo, o Palmeiras conseguiu se impor. Começou a partida, para mim, com algumas surpresas, tá? O M. Martins foi reserva, para mim me surpreendeu a escalação, mas mesmo assim, ó como o Abel pensa, né? O M. Martins não foi escalado porque para mim que era um titular absoluto até o Mundial, ele não foi escalado porque não participou da preparação o tempo inteiro, porque ele foi convocado para a seleção uruguaia e não jogou, né? Inclusive o Gabriel até tem Gabriel e o Greg, né? Tem algumas informações sobre o M. Martins que vocês podem jogar aqui na live, que o pessoal adora esses bastidores, e aí entra o Aníbal no lugar dele. E aí, claro, o Abel nunca vai agradar todo mundo. E muita gente já torceu o nariz. Porra, estreia do Mundial, você vai colocar o Aníbal, enquanto o M. Martins tá jogando muito. Cara, pra mim o Aníbal foi o melhor da partida, tá? Ele e o Rios, a gente dominou o meio campo. Pra mim isso foi nítido. O Palmeiras conseguiu dominar o meio campo. Agora, onde a gente pecou, tá? Foi no último terço. Foi naquele passe final, foi na finalização. Então, se a gente. E aí a gente bate na falta de eficiência do time novamente. Palmeiras cria, tem volume, sofreu pouco. Os lances de perigo do Porto. Foi um que o Giai vacilou na saída de bola, aí o centroavante dos caras,
o Fortão, ele rouba a bola e ele traz pro meio e chuta. Teve uma outra no começo do Mora, que ele corta pra dentro e bate. Mas, cara, aí teve um escanteio no segundo tempo, que o cara dá a cabeçada e aí passou perto. Acabou. Sozinho, né? Subiu sozinho. Que subiu sozinho. Acabou. Foram 3 lances, se não me falha a memória, de perigo dos caras. E desses 3, 2 de falha defensiva nossa. O Everton faz uma defesa também, num chute. Mas aí não foi tão perigoso, porque foi em cima dele, né? Tipo... Não. Teve uma que ele no cantinho. É verdade, do Fábio Vieira, é verdade, lembrei agora. Que o Fábio Vieira, ex-Arsenal, ele traz pra dentro e bate, ele pega. É verdade, foram 4 lances, tudo bem. Mas e o Palmeiras? Cara, o Palmeiras teve, em um lance, teve 3 oportunidades de fazer o gol, que a gente pode aqui falar mais adentro. Eu vi o lance, cara, foram, pra mim, 2 falhas. A gente finalizou 3 vezes, né? A primeira com o Estevão, mas aí, no lance, o Richard Rios, que é o cara que tá melhor posicionado pra finalizar, mas o Estevão vai e chuta. Tanto é que aí o Rios começa a reclamar do Estevão, mas aí a bola sobe pra ele. Aí no rebote, sobe pro Maurício. Irmão, Maurício, você não pode perder aquele gol. Eu sei, mesmo caindo na direita, cara, a bola limpa, dentro da pequena área. O goleiro acabou de defender uma bola, o cara tá todo desequilibrado, mano, no chão. E ele vai lá, chuta esse. O Estevão aí o Estevão... Porque o Estevão ele chega dividindo com o Rios e com... Não, o Gabriel, depois viu o lance. Não lembro. Foi com o Rios. O Vitor Roque cruza. O Vitor Roque cruza. Mas o Rios, mano, o Rios tá de frente, ele tá muito mais limpo na jogada. Mas eu entendo ali, no calor do momento, pá, beleza. Mas aí o Maurício não pode perder aquele gol. Mano, cara, mesmo sendo na direita. E aí o do Rios foi uma criatividade dele, né? Porque tem vários caras na frente, ele consegue abrir espaço pra bater, e aí é mérito do zagueiro. Cara, o goleiro, pra mim, do Porto, o melhor da partida foi o goleiro, que é o reserva, tá ligado? Eu fui ver as estatísticas dele, ele tem 2 jogos na temporada, contando essa última temporada, incluindo esse Mundial, né? Que a gente tá pra eles aí é o final de temporada. Tem 2 jogos, 3 defesas difíceis. E das 3, 2 ontem. Cara, tem coisas que só o futebol explica. Ou melhor, que é inexplicável. Então, às vezes, se fosse o Diogo Costa, eu sei que eu tô aqui, não dá pra saber, poderia ter sido gol. Então, tipo, mano, futebol é um negócio que não dá pra explicar muitas das vezes. E aí o Palmeiras, cara, teve essa chance. No segundo tempo, o Palmeiras também criou mais. A gente pode discutir, o Abel acertou em tirar o Estevão, errou numa escalação ou outra, enfim. Mas, cara, eu achei que o Palmeiras se impôs. Eu achei que o Porto o Estevão, inclusive, ganhou de melhor. A gente pode discutir. Mas pra mim, não fez um bom jogo. Não fez um bom mas jogo. O melhor em campo, Gabriel, o melhor em campo, quem decide era a torcida, porque durante a transmissão eles colocaram um QR Code na tela e falaram: vote no melhor da partida. Então foram os fãs que escolheram. Eu não sei qual não foi o cara da FIFA. De escolha, mas ele não foi, definitivamente, ele não foi o melhor em campo. Não foi. Ele não estava muito bem na partida, mas mesmo assim eu não tiraria ele, porque ainda mais num jogo onde o adversário está jogando em linha abaixo e o drible é um fator muito importante para você quebrar essa linha. Eu acho que eu não tiraria o Estevão. Mesmo achando que o Alan entrou bem. O Flaco ele deu umas cabeçadas tal, teve do jeito dele. O Veiga eu não achei que ele foi tão bem. Mas mesmo assim eu não teria tirado ele. E o Palmeiras se impôs. Tipo assim, eu acho que o Porto respeitou o Palmeiras, tá? O Porto ele não entrou para trocação, ele entrou mais conservador que o Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu impor o jogo dele e jogou o Porto para trás, tá? Porque muita gente tá falando que o Porto jogou como time pequeno. Acho que o treinador do Porto, o objetivo dele não era esse. É que o Palmeiras impôs e jogou ele para trás, né? Acho que isso é diferente do que o cara... Por exemplo, a gente contra o Chelsea jogou para trás mesmo. E ontem eu acho que o Palmeiras jogou o Porto para trás. Mas, cara, eu tô muito orgulhoso. O Palmeiras, mano, pra mim é assim, ó. É claro, o time do Palmeiras é mais técnico que o time do Porto e é melhor que o do Porto. Tá? Então, isso pra mim comprovou, cara. Um time médio da Europa não bate um time top da América do Sul. Mas é que também a gente tá um patamar acima. Mas, cara, eu tô super orgulhoso. O Antônio Ribeiro, nosso membro aqui, tá levantando uma hipótese do Facundo, né? O que será que o Facundo fez de titular absoluto para reserva que nem entra mais? Realmente, essa questão do Facundo é difícil de entender, né? Porque o cara acumulou mais de quase 30 jogos seguidos, né?
era um cara que era titular do Palmeiras praticamente todos os jogos e de uns jogos para cá sumiu, né? Muita gente questiona o Maurício. Não achei que o Maurício fez um jogo tão ruim assim, mas eu não sei se eu manteria essa equipe para quinta-feira, né? Mas Copa do Mundo é tiro curto, né? Não sei se o Abel vai mexer no time, tá, gente? Para mim, até quero perguntar para vocês. Muita gente falando do Aníbal aqui. Para mim, o Aníbal foi o melhor em campo, tá? Do lado do Palmeiras, disparado, o melhor jogador do Palmeiras. Ao lado do Gomes, gostei demais do Gomes, um leão, mas eu gostei demais do Aníbal também, cara. Para mim, foi o melhor em campo. O Aníbal Moreno jogou demais. Mas gostei de todo mundo, cara. Assim, só o Estevão e o Giai, que eu achei um pouco abaixo. O Giai, no primeiro tempo, tava muito mal. No segundo tempo, deu uma melhorada. Mas de resto, todo o time foi bem, cara. Gomes, Piquerez, Murilo, o Rios, Felipe Anderson, gostei também. O Vitor Roque, que muita gente cornetou, que tá pedindo Flaco titular. Cara, gostei do jogo do Vitor, intenso, correndo, criando. Assim, o gol não tá saindo por capricho, porque ele também não recebe tantas oportunidades, mas é um cara que incomoda demais a zaga adversária, então eu manteria o Vitor Roque no time. Não sei vocês, o que vocês pensam sobre essa questão de Vitor Roque e Flaco, mas eu manteria o Vitor Roque no time. O que você pensa aí, Greguinho, sobre? Cara, eu gosto mais do Vitor Roque mordendo, né? Mas o Flaco foi mais um que entrou bem, né? As mexidas ontem do Abel trouxeram um, um acréscimo de estamina ali, né? Porque cai um pouco a energia durante o jogo, corre-se muito, e o Palmeiras domina o segundo tempo inteiro, praticamente, né? E aí acho que isso também vem com as trocas. Acho que o Flávio entrou bem, mas o titular para mim é o Vitor Roque, pela composição, né? E falando de trocas de peças, achei que o Paulinho, diferente de todos os outros jogos que eu vi do Paulinho, hein? Bem. Todos os outros jogos. Não é só o entrar bem, de desempenhar, é a verticalidade, de querer quebrar a linha em toda a bola, de pegar, de ir para cima, de dominar, de querer achar o passe difícil. Então, achei que ele foi muito bem. Ele entrou numa energia acima da do Veiga, né? Quando a gente começa a falar de todas as trocas, né? Alan, mais um que entrou bem vertical, teve chance, voltou para marcar, né? Você vê que o principal que eu gostaria de analisar dentro do jogo, o Kim pontuou isso também, é a disputa franca do Palmeiras com o time europeu, porque a intensidade do futebol europeu é outra, né? Você vê um jogo da Champions, a gente viu essa reta final da Champions, oportunidade criada atrás de oportunidade criada, a bola não para, a bola não para, a bola não para. Ontem, o pior em campo foi o juiz, nitidamente, e não que ele interferiu na partida e tal, mas foi muito abaixo do que o nível dos dois times apresentaram. Falando agora do time do Porto, né? Aquele Moura joga demais, o moleque deles lá ensaboadíssimo, né? Então, foi um jogo de muita transição, um jogo de muita intensidade, e aí o Palmeiras precisou manter esse nível. E da maneira que dominou o segundo tempo, foi de se impressionar. E aí eu acho que aí entra Abel Ferreira, departamento de fisiologia, intensidade e tal. Eu acho que a substituição do Estevão, ele não estava bem no jogo, mas estava programada, eu acho. Entendeu? Eu acho que ele está vindo sabendo o que ele vai fazer, já testando, o próprio Maurício ali e tal, pensando em minutagem, pensando em cada jogo, pensando que o jogo de ontem eu acho que é muito mais desgastante do que os outros dois que a gente vai ter pela frente. Ou não? O que vocês acham? O Porto vai imprimir uma intensidade muito maior do que o Al Ahly e Inter Miami vão apresentar? Esse Porto